Nós acabamos de ouvir um trechinho do Evangelho em que Jesus é abordado por um homem que diz: mestre, diga ao meu irmão que ele tem que dividir a herança dele comigo. Ele pedia a intercessão de Jesus para que Jesus fizesse o camarada dividir a herança com ele. Certamente alguém que se sentia injustiçado em relação a alguma partilha de herança, que sempre é muito delicado e motivo de muita briga. Jesus, em primeiro lugar, diz: olha, eu não tenho essa função, essa missão de fazer mediação entre você e seu irmão no que diz respeito à partilha da herança. Mas Jesus aproveitou aquela ocasião para chamar a atenção, em primeiro lugar, para a ganância. Cuidado com a ganância. Interessante que a ganância, ela, em sua maioria, não tem nenhuma motivação ligada à necessidade. O ganancioso, em geral, não é necessitado. O que ele deseja do outro não é o que falta para comer, não é o que falta para beber, não é o que falta para vestir, mas é um adoecimento mental que se torna depois um adoecimento espiritual em torno da ideia do ter. É como se o ter fosse uma garantia para ele de jamais, em hipótese alguma, passar por qualquer necessidade, porque quem tem não passa por necessidade alguma, segundo a compreensão do ganancioso. Então, o ganancioso, ele tenta suprir o que lhe falta no ser com a ideia do ter. Por trás da ganância está talvez o reconhecimento de uma impossibilidade de ser e uma tentativa de preencher o. É mais fácil obter o ter do que o ser. O ser honesto, ser de Deus, ser justo, ser humano, ser santo, é muito mais difícil do que ter uma casa, ter um carro, ter. O ser é mais difícil. Então, em geral, o ganancioso, ele trabalha com o equívoco, com a ideia enganada de que ele vai resolver a falta de ser, trocando e substituindo o ser pelo ter. E aí Jesus, para ilustrar essa ideia, conta a parábola de um homem rico que teve uma produtividade muito grande em suas terras. Quando ele viu aquele tanto de coisa que produziu, jamais passou pela cabeça dele a ideia de dividir. A ideia que passou pela cabeça dele foi só a de guardar, acumular. Então ele falou: o que eu vou fazer para guardar isso tudo? E aí ele pensou o seguinte: bom, vou construir mais celeiros, guardar o que sobrou nos celeiros, e depois eu vou descansar, diz o texto, porque eu vou ter o suficiente para viver por muitos anos com saúde, viver por muitos anos em paz. E aí Jesus, depois de contar essa parábola, diz assim: louco, ainda no dia seguinte o Senhor pode te chamar para dar conta da sua vida, e não haverá mais ter, o que haverá é ser. Ou seja, no fundo, o ter não nos garante nada. Todos nós já tivemos oportunidade de acompanhar pela TV homens ricos, milionários, bilionários que morreram. Alguns morreram jovens. Eu lembro, por exemplo, de Steve Jobs, com toda o ter. Foi novo.
de modo que nós não temos esse controle sobre a nossa vida, sobre a nossa história, e o que vai com a gente não é o ter, é o ser. Eu gosto muito dessa imagem que uma vez eu ouvi, né? Eu nunca tive a oportunidade de ver um enterro em que fosse o caixão, o carro, a moto, a casa da praia, tudo no cortejo atrás do caixão. E quando o cara fosse sepultado, tudo fosse colocado, fica tudo. Às vezes fica para a briga dos filhos, às vezes fica para o usufruto da esposa, enfim, né? Que controle que a gente pensa ou acha que tem sobre a vida? De modo que é preciso ter um empenho de nossa parte, sugerido por Jesus, em torno da ideia de ser, né? Jesus deixa bem claro também que não há problema nenhum em trabalhar, em conquistar, em construir, em oferecer fruto do nosso trabalho honesto, digno, algum conforto para a nossa família, para a nossa casa. Não é disso que Jesus está falando. Jesus está falando da inversão das coisas. É o momento em que o ter deixa de ser um meio e passa a ser um fim em si mesmo, de modo que o ser fica escanteado. Não há mais nenhuma importância, mas o ter fica no centro do palco e passa a ser nossa meta, nosso objetivo. Aí eu uso de novo as palavras de Jesus, né? Louco quem pensa assim. Nós realmente não temos controle sobre nossa vida. Nós não sabemos sobre nossa vida no dia de amanhã. Não sabemos como será essa noite, não sabemos se estaremos de pé amanhã. Importa é ser. E esse é o convite de Jesus para a nossa reflexão de hoje. Cuidado, sedução do ter. Importa antes e acima de tudo ser. Eu vi no noticiário, não vou citar nomes, né? Mas o depoimento de uma dessas pessoas presas na Operação Lava Jato, diante do juiz, envergonhado pelo tanto que tinha desviado, pelo tanto que tinha. E num dado momento eu escutei quando a pessoa disse, bom, verdade ou não, sinceridade ou não, mas não vi que também pudesse ter algum benefício naquilo que se estava dizendo. A pessoa diz assim, Excelência, eu fiquei doente da mania de acumular, de ter, eu adoeci disso. Claro que isso não tira a responsabilidade de ninguém, mas é muito esclarecedor em relação ao perigo que o ter exerce sobre nós. Primeiro a gente começa com a ideia de ter, e num dado momento não é você que governa o ter, mas é o ter que governa você, né? E aí você, em nome do ter, deixa de ser um bom pai, que tenha tempo para a família, para a esposa, para a casa. Em nome do ter, deixa de ser saudável, porque não cuida mais da saúde, fica naquele ritmo acelerado, enfim. Todo mundo sabe daquilo que a gente está falando, mas eu proponho para a nossa reflexão, talvez, a balancinha do ter e do ser na nossa vida, e a gente olhar um pouco para a configuração da balança e tentar fazer uns ajustezinhos. Vamos com alegria acompanhar o nosso canto das ofertas.